Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e ver o que o Senhor nos diz para o tempo presente e para o futuro. Sim, estamos estudando sobre as coisas que acontecerão no fim de todas as coisas. E este é o tema do nosso programa de hoje, o tempo do fim. O que a Palavra de Deus nos diz sobre isto? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus é o único livro que tem sobre a Terra, que tem a história do homem desde a sua origem, que enfoca todo o presente da humanidade e nos traz o futuro. E a Palavra de Deus é absolutamente fiel e ela tem se cumprido em cada geração. Nós podemos ver como que o rei Nabucodonosor teve aquele sonho daquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés, os artelhos de barro misturado com ferro. E como Deus disse para Nabucodonosor, através de Daniel, que ali estavam representados os reinos deste mundo. E desde o reino da Babilônia, que era a cabeça de ouro, o peito de prata, que era o império seguinte, Medo-Persa, quadris de bronze, que era o próximo império macedônico, as pernas de ferro, o próximo império, Império Romano, quando nada disto ainda existia. E todas essas coisas aconteceram como Deus havia dito. E no final dos tempos, os artelhos e os pés feitos de barro misturado com ferro, o Senhor disse através de Daniel que eram nações fortes e nações fracas, unidas, ligadas por alianças. E tudo se cumpriu. Daniel é um profeta que fala das coisas do tempo do fim. Vamos ver o que ele diz no capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Abra sua Bíblia. Diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Bem, esta é a palavra do Senhor através do profeta Daniel, dizendo que haveria um tempo, no momento de grande tribulação, um tempo chamado a grande tribulação, que vamos estudar um pouquinho melhor nos próximos programas, falando a respeito de um tempo que nunca houve igual. Um tempo de tamanho sofrimento, um tempo de tamanha dor, um tempo que vai alcançar todas as nações da terra e todas as pessoas. E nesse tempo, dessa angústia tão terrível que nunca existiu, sofrimento tão grande, a palavra de Deus nos diz que será salvo o povo de Deus, o povo de Israel. Será salvo todo aquele que se achar inscrito no livro. A palavra de Deus nos diz que, naquele período, muitos que dormem no pó ressuscitarão. Haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Simultaneamente, quando os salvos forem sendo transformados ao som da trombeta, indo ao encontro do Senhor nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro, indo ao encontro do Senhor, e os que estiverem vivos sendo transformados. Esta é a primeira ressurreição. E a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados os que entram nesta lista
Bem-aventurados estes que ressuscitam para este tempo. Ou seja, aqueles que são salvos, que têm certeza da sua salvação e cujos nomes estão ali no livro da vida. Daniel, ele se refere a este tempo de tribulação, e este termo tribulação é um período de 7 anos que a Bíblia nos fala. Ao retomar a história dos judeus, depois que eles passaram pela diáspora, nós vimos que há 2000 anos atrás, Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída, que do templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E quando Jesus disse estas palavras, 40 anos depois, o Império Romano destruiu Jerusalém. Colocou fogo em toda a cidade, destruiu aquele templo maravilhoso construído e reformado por Herodes, e não ficou pedra sobre pedra. Se cumpriu esta primeira palavra, se cumpriu esta profecia de Jesus, significa que todas as outras se cumprirão, tudo o que ele disse. E ele profetizou a respeito do tempo do fim. Daniel fala que haveria essa ressurreição, uns para vida eterna, na primeira ressurreição, e a última ressurreição, ou depois do milênio, vai acontecer o juízo final diante do trono branco de Deus, onde comparecerão todos os mortos, onde comparecerão e ressuscitarão para vergonha, para terror, ressuscitarão para condenação aqueles cujos nomes não estavam aqui no livro da vida. Essa tribulação que Daniel fala desses 7 anos, é a última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel. Nós vamos ver que é um período que vai se dividir em 2 períodos. Os primeiros 3 anos e meio serão um período de aparente paz, um período em que Israel fará aliança, Israel reconhecerá como seu Messias, a um homem sobre a terra que terá autoridade das nações para reinar. É aquele cavaleiro branco de Apocalipse, quando a palavra de Deus nos diz que ele saiu para vencer, que ele recebe uma coroa, ou seja, autoridade. Saiu para vencer, ele tem um arco. O arco nos fala de atirar de longe. O arco nos fala de exercer autoridade, poder e morte de longe. É o arco. Para nós, ele é o anticristo. Mas para Israel, ele será o seu Cristo, o seu Messias, o seu Salvador, alguém que vai trazer paz naquela região ali da Palestina, vai trazer paz para Eretz Israel. Mas, depois de 3 anos e meio, ele então vai colocar a sua imagem ali no templo e exigir ser adorado. Então os judeus perceberão que ele não é o Messias, porque o Messias enviado de Deus reconhece a Torá, reconhece a Bíblia, reconhece o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Reconhece os 10 mandamentos como a vontade de Deus. E o 2º mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás diante desta imagem, não te encurvarás diante dela, não lhe prestarás culto. E esse Messias, ou o anticristo, vai exigir adoração. Vai exigir que lhe obedeçam a autoridade, mas com adoração. Então os judeus vão cortar esta aliança. E aí, nos últimos 3 anos e meio, virá então a chamada a grande tribulação. O que espera a terra é um tempo de muito sofrimento, o que espera os homens. E nós vamos ver que essa tribulação está para vir não em países em volta de Israel, não em países apenas da Europa, ou país da África, ou da Ásia, ou da América, ou da Oceania, não, mas sobre toda a terra. Olha o que está escrito em Apocalipse 3,
versículo 10. Abra sua Bíblia, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor está falando aqui para a sua igreja, que porque a igreja guardou a palavra do Senhor, porque a igreja foi perseverante, foi fiel, Deus os guardará na hora da tribulação que virá sobre toda a terra, virá sobre todos os homens. Nós vamos ver nas Escrituras que as trombetas, os selos, as taças, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. O número 7 significa completude. E cada uma dessas taças e trombetas e selos são juízos de Deus derramados sobre a terra. Hoje nós estamos vendo acontecendo diante dos nossos olhos, assim, com uma rapidez incrível, a degradação da raça humana, a degradação, a destruição da família, a desconstrução dos princípios cristãos no mundo, nas nações, a rejeição da lei do Senhor, a rejeição dos princípios cristãos pelas nações que estão se dizendo laicas. Nações cristãs na Europa, nos Estados Unidos, que gozaram de tanto benefício da palavra de Deus, da lei do Senhor, gozando de uma economia forte, gozando de serem um país de primeiro mundo com uma excelente educação, dentro dos princípios cristãos. Ao rejeitar tudo isto, estão em colapso, estão se entregando ao pecado, à droga, à prostituição, à lascívia, à desconstrução da própria família e da própria nação. Mas Deus é misericordioso e Deus nos traz um alerta nesse tempo, para que nós possamos, nesse tempo do fim, saber que virá muita prova sobre todos, mas você pode escapar se for um intercessor. Portanto, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo entregando sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo do fim que se aproxima galopante sobre nossa geração. Eu me entrego totalmente a Ti, Te dou a minha vida, o meu coração. Lava-me completamente de todo pecado, de toda iniquidade e dá-me um novo coração para Te amar, Te seguir e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso aí. Que você possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ama a Deus, que vive em santidade e está esperando a vinda de Jesus. Até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir.